Estamos de volta para dar sequência ao nosso curso Como Ler Lei. Na aula anterior, a gente viu todas as diretrizes aí para fazer a leitura da norma no texto jurídico, né? Então, eu espero que você tenha eh, atendido as suas expectativas nesse curso e esteja completamente apto para acessar qualquer tipo de norma e fazer a leitura ali dentro de tudo que foi indicado e construído até aqui. Mas dando segmento para que o que importa, o que interessa é a interpretação, é essa parte final, por assim dizer, de, de toda a cadeia jurídica que importa, é ela quem condena ou absorve, ela é quem faz pagar mais tributos ou não. Então, essa parte é a cereja do bolo. Mas, para que ela possa ser efetuada com maior eficiência e eficácia, a gente precisou construir toda a caminhada até aqui, certo? Então, retomo aquela dica muito importante que eu compartilhei do fundo do meu coração. Se você chegou aqui e você não entendeu nada, eu espero que isso não tenha acontecido, mas volte às aulas com carinho, né? Elas estão temporizadas com tempo satisfatório para que não haja cansaço, nem da parte de vocês, nem da minha parte. Eh, então eu espero que você absorva esse curso no seu máximo, né. Faça uma leitura do material antes para você, não chegar cru aqui também, né, enfim, né, você já tem o seu modelo aí de aprendizado, você já sabe como funciona, é só se adequar agora, porque isso aqui não é um monstro de sete cabeças, foi estruturado para que desde iniciantes, amantes do direito, expert, advogados, contadores que já estão há muito tempo nesse contexto, eles possam aí entender qual foi a minha mecanização, né, o meu pensamento quanto à leitura da norma. Mas sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Então a gente fez a leitura normal, né, se salvando daqueles pontos que eu disse na aula anterior, e agora a gente precisa ver os métodos. Esses métodos, eles não são meus, eles não são dos treinadores que eu tenho um apreço, tá? É, eles estão estabelecidos na própria norma. Esses aqui eu me guiei pelo CTN ali, os artigos 111 a 117, tá bom? Mas a Constituição Federal também já dá alguns presságios para que a gente possa fazer essa interpretação de forma sistematizada, né? Que não seja subjetiva, não é ao bel prazer de quem está lendo, de quem está acessando, né? Como dito já inúmeras e inúmeras vezes nesse curso, precisamos falar a mesma língua, é por isso que tem a padronização, é por isso que existe uma lei para falar sobre a lei, certo? Mas aqui o primeiro método, ele é o literal. Literal é aquele texto que a gente lê. Igual eu vou ler agora. O estrito ao texto. Não se extrapola com influências internas, embora sempre devemos se ater à Constituição Federal e os princípios. Então, o que eu posso inferir aqui no que está escrito é que quando eu estiver fazendo a leitura pelo método literal, eu vou considerar o que está escrito na norma, sem buscar influências externas ou internas, ok? E aí a gente já vai para a grande falha desse método, ok? Já antecipando, a gente não vai utilizar um único método para fazer a interpretação. A gente vai utilizar ou todos, ou a gente vai fazer um misto desses quatro, tá bom? Então não é um único método que ele é o infalível e ele serve para tudo, ele é o coringa. Não, a gente sempre vai fazer aí essa flexibilização e se apropriar das premissas de cada método, ok? Então, aqui, o próprio CTN aqui, usando de ilustração, ele tem um rol que ele estabelece que o método literal ele serve, ele é o suficiente para que você extraia o que o legislador quer te passar, ok? Então a gente também tem que observar, ver se o Código Penal, ver se a Constituição, ver se a portaria, ver se o instrumento ele já faz essa metalinguagem de como você deve interpretá-lo, tá bom? Isso é frequente em alguns textos do ramo jurídico. A sistemática, aqui a gente já vai para um método mais elaborado, tá bom?
onde não há contradição da norma específica com o conjunto normativo. O que que é isso? Eu recorri aqui à leitura literal e não entendi nada, Murilo. Isso aqui quer dizer que, por mais que a gente segregue para fins didáticos e acadêmicos, como o direito constitucional, o direito tributário, o direito penal, o direito da família, isso é só uma divisão eh, para nos facilitar o dia a dia, o estudo e desenvolvimento, daquela ciência, tá bom? Mas o direito, ele é um só, tá bom? A norma jurídica, ela é uma só. Então, precisa ter uma conversação, precisa ter uma harmonização, em todo aspecto. Por mais que o direito tributário vai falar sobre arrecadação e fiscalização dos impostos, né, das receitas, do governo, a gente precisa estar em sintonia com o direito civil. Aliás, é o direito civil que vai ali garantir também uma não extrapolação, uma não violação perante aquele cidadão enquanto ele estiver na condição de contribuinte, onde ele deve contribuir ali para a receita do Estado. Então você vê que tudo se conversa, né? A gente só separa porque realmente é um emaranhado e a gente precisa desenvolver, a gente precisa extrair o máximo do que a ciência, do que o conteúdo pode nos ofertar. Então a gente faz essa segregação só para que a gente tenha experts sobre esse assunto, né? Então quando a gente vai tratar de um assunto, a gente precisa do, do responsável pelo direito tributário, a gente precisa do responsável pelo direito civil e assim sucessivamente, tá bom? Então tenha isso em mente. A teleológica, ela é assim, a chave de ouro, o que eu acho que é o que sintetiza o que é interpretação. Ah, esse método, né, esse processo, ele diz que infere-se considerando o sentido e a finalidade. É aquilo que a gente falou na aula anterior sobre semântica e pragmática. Então, a gente tem ali o significado, a gente tem a palavra, por exemplo, o que é infere-se? É o que você pode interpretar, o que você pode extrair daquele texto. Então, você pode fazer o sentido literal. Beleza, estou inferindo, estou tentando absorver a mensagem aqui dessa frase, certo? Só que você precisa entender o sentido e a finalidade. Então, quando o Murilo, no caso sou eu, que fiz esse slide, montei essa aula, eu tinha um raciocínio, eu tinha uma finalidade para que as ideias pudessem o quê? Servir de orientação para mim, né, para eu poder ministrar a aula, como também para você entender os principais pontos. Então aqui a minha ideia foi de não poluir o slide, eu não posso, que eu não precisasse ficar lendo o slide, que isso fosse só um suporte para que você se guiasse também as suas anotações, acompanhamento da aula, e também fosse referência para mim seguir aí uma sequência dos assuntos. Então você entende que a finalidade era tudo isso, que talvez ela não tenha ficado claro até o momento. E aí a gente está falando de uma aula, um slide, um curso simples. Agora, leva isso para o mundo brasileiro, leva isso para o mundo globalizado. Entende? Então, é por isso que a gente precisa sempre estar padronizado e alinhado. E aí, para fazer essa leitura, fazer essa citação, da interpretação e se esquivar do que está escrito no texto e fazer uma leitura muito rígida, a gente precisa entender o sentido e finalidade. Então, a gente vai recorrer, lembra lá do âmbito de aplicação, a gente vai precisar recorrer ao contexto histórico, a gente vai precisar recorrer ao ano, a gente vai precisar recorrer ao território. Então, você entende agora que foi toda uma construção para que agora fizesse sentido e você pudesse juntar todas essas ideias e fazer ali a tua absorção de aprendizado, tá? E aqui, por último, é o método histórico, ok? E por histórico a gente entende socioeconômico e político, né? O que a gente fala que é o tripé de toda sociedade, ok? Então, a gente fecha esse método
com uma sensação de: "Nossa, eu achei que era uma fórmula mágica". Eu pensei que para ler a lei e interpretá-la, eu iria ter um passo a passo, e ele seria o coringa, onde eu pudesse ler qualquer lei, mesmo até a nível internacional. E na verdade não é, né. O que eu costumo sempre frisar nas minhas conversas, no meu conteúdo, no meu dia a dia mesmo, é que a gente estuda e atua uma ciência social. E social a gente está falando de diferenças, de diversas subjetividades que estão ali em conjunto, pois, acabam se tornando comunidade, né. Então pensa juntar tudo isso para falar uma mesma língua, para ser regida por uma mesma norma e buscar o bem comum, né. Então aí a gente tem esses 4 métodos para fazer uma leitura, eh, correta, por assim dizer, da norma, ok? E eu espero que você não se sinta frustrado agora esperando que você iria sair com a fórmula mágica e iria dar carteirada aí, desde uma conversa de bar até entrar com uma petição para encontrar algumas lacunas, tá? Isso aqui de novo, isso aqui não é impossível, de se interpretar, a repetição vai te trazer a perfeição, e aí também cuidado para não automatizar o processo, né, porque o que funciona para uma norma não funciona para outra, né. Então imagine que, eu, contador tributarista, fosse ter o mesmo comportamento, a mesma leitura, se eu fosse ler o Código Penal e tivesse que absolver um cliente, né. São medidas diferentes, então, mesma coisa, eu não posso, encarar o mundo tributário como o mundo penal, entende? Embora a gente tenha aí a forma sistemática de dizer que tudo se refere a um conjunto normativo, né, mas a gente tem 2 pesos e 2 medidas. E aí, por fim, a gente chega nas fontes de interpretação, né. Quem pode me ajudar a fazer esse processo ser mais fluido, para eu ter mais certeza também de que eu estou no caminho certo, né, para que eu não tenha dado voz à minha subjetividade. A gente também tem 4 fontes de interpretação, tá bom? Eu compilei aqui como doutrinária, que são os juristas especialistas, então são aquelas pessoas que estudam, vivem disso, tá? Sabem os textos, de cor e salteado, sabem as lacunas também, sabe quando funciona, quando não funciona, é o famoso depende. São aquelas pessoas que você senta e ela fala depende, né? Normalmente aí são advogados e contadores. Então você pode recorrer sim. A gente tem hoje com a internet, a gente tem fácil acesso à posição, a parecer de magníssimos colegas. A gente tem a parte judicial, que no nosso caso aqui é o STF ou o STJ, depender do tema, né. Então eles ali dão uma martelada para falar: "Não, a partir de hoje é isso aqui e isso funciona só para esse tipo de contribuinte ou só para você, ou não, isso aqui acaba valendo para todo mundo", né. Então é uma fonte de extrema importância, ok. E a gente também tem a executiva e administrativa, essa aqui eu acho o máximo, que é, por exemplo, a União estabelece o PIS e COFINS, e aí a União, né, está no âmbito federal, e aí depois a gente vê uma instrução normativa da Receita Federal, esclarecendo o que foi imposto instituído a nível federal, né. Então é quando a própria instituição que redigiu a lei, ela vem mesmo para se explicar, né. E como eu já disse, esse conflito, esse impasse, ele pode vir tanto de uma má elaboração da norma, como inobservância da materialidade, né, como, algo novo que só se deu por adventos históricos e tecnológicos, enfim, os motivos são variados, mas é bom a gente saber que não há equívoco da Receita Federal vir e fazer uma instrução normativa para corrigir ou esclarecer o que está na lei que instituiu, redigiu ou suprimiu aquela regra, tá. E, inclusive a Constituição Federal reconhece essa possibilidade, né, e delega, dá competência para que isso seja feito posteriormente. E por último a gente tem
a fonte autêntica, que é a própria metalinguagem. Quando a gente está lendo lá o texto, o primeiro parágrafo, e já fala, tá, beleza, mas qual é o limite do faturamento? A gente está lendo lá o Simples Nacional, beleza, você me fala que é empresa de médio e pequeno porte, mas o que é? O que define? Qual crivo que eu vou utilizar? E aí, na sequência, seguindo aí para os próximos elementos, né, próximo caput, parágrafos, incisos, todos aqueles que a gente já estudou e tem conhecimento, a gente vê que a própria lei ali traz a definição para você, e aí você fala, nossa, fui ansioso demais, me precipitei, o famoso obrigado, Apolo, já tinha meio que pensado sobre isso, deduzido isso, veio aqui a confirmação, ou tipo assim, nossa, nada a ver, não tinha imaginado isso. Bom, esses são os caminhos para que a gente possa chegar aí na leitura e na interpretação dos textos que definem a nossa vida, que facilitam também a nossa jornada como cidadão e profissional. E eu espero que você tenha feito bom usufruto de tudo que foi consolidado aqui. E repito, se você chegou até aqui com dúvidas, assista às aulas de novo com mais carinho, com anotações, utilize todos os recursos de suporte, seja os comentários daqui, seja me chamar na DM, tá? A gente pode construir junto esse caminho e nos vemos logo logo. Tchau, tchau e abraços.